Cassação do deputado Renato Freitas. Eu acho que você já está também cansado de ouvir falar, mas nunca ninguém te explicou o que está acontecendo. O deputado eleito, ele tem algo que chama mandato parlamentar previsto na Constituição Federal, na Constituição do Estado do Paraná também. E há algo que chama decoro parlamentar, é uma palavra difícil e pouca gente conhece o que é isso. Decoro é manter a honra, manter a sua postura ética perante a sociedade, é ser uma pessoa referência, que recebeu votos e a confiança do povo. Pois é, a Constituição do Estado do Paraná, ela fala, no seu artigo 59, a Constituição do Paraná é de 1989, um ano depois da Constituição Federal de 1988, que no artigo 59 ela diz que perderá o mandato o deputado, quer dizer, quem tem mandato é quem foi eleito. O artigo 59 diz lá no inciso 2, cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar, que é aquele procedimento ético, moral, correto perante a sociedade. E que esse procedimento será decidido pela Assembleia Legislativa, pela maioria absoluta de seus membros, mediante provocação da mesa diretora, que são o presidente, a vice, os deputados eleitos para dirigir a Assembleia, mediante uma representação também, que pode ser de um partido político representado na Assembleia e assegurada ampla defesa, como em todos os casos de procedimentos. Existe na Assembleia Legislativa uma resolução número 7 de 2025, que é o Código de Ética e Decoro Parlamentar. Esse Código de Ética implantado em 2025, depois de muita confusão, várias delas também do deputado Renato Freitas e de outros parlamentares, principalmente depois dele ter sido cassado como vereador e depois uma decisão do Supremo Tribunal Federal suspendeu aquela decisão e possibilitou que ele assumisse uma vaga de deputado estadual. Aqui nós temos agora um Conselho de Ética na Assembleia Legislativa. Eu fui o presidente da CCJ na Assembleia, então conheço o andamento e hoje eu vim aqui para explicar para você. Muita gente fala de cassação, que ele está sendo perseguido, que ele não está tendo ampla defesa, e hoje você vai entender tudo. Você já entendeu da Constituição, agora eu quero te explicar do Código de Ética. Lá no capítulo 4 do Código, ele fala dos atos incompatíveis e atentatórios à ética e ao decoro. Coisa básica, gente. Veja, aonde Renato Freitas está incluído dentro do... Constitui ato incompatível. Item 5. Praticar ofensa física ou vias de fato, quer dizer, brigar na rua, com qualquer pessoa, no edifício da Assembleia, nas suas extensões, quer dizer, outros prédios, anexos, etc., ou fora dela, quer dizer, na rua. Daí tem uma pegadinha aqui, né? Uma vírgula, desde que no exercício do mandato. O que é o exercício do mandato? Bom, é uma coisa ampla. Não dá para se dizer que o mandato parlamentar é só na tribuna onde ele discursa, que é só na rede social onde ele fala a opinião dele. O mandato parlamentar também é pedindo voto na rua, contando de um projeto, visitando um comércio. É como o Renato Freitas estava no exercício do mandato, com um veículo próprio ou não, mas pago com verbas de ressarcimento do combustível do carro que ele estava, acompanhado de um assessor nomeado na Assembleia Legislativa, pago com dinheiro público. Na minha visão, e das pessoas de bem do nosso país, no exercício do mandato, se inclui o caso do deputado Renato Freitas. Nós esperamos que a análise posterior de judiciário, de tribunais superiores, não venham fazer uma forçação de barra e entender que o deputado Renato Freitas, trocando socos no meio da rua, quer dizer, levando também depois no final um socão no meio da boca de um rapaz que trabalhava no estacionamento, que aquilo não era exercício do mandato. Então o que ele estava fazendo com um carro, com um veículo, que tem ressarcimento de combustível da Assembleia Legislativa, depois vai vir aquelas viagens, não, esse era, o carro não era, tá? Com o assessor, fazendo visitas e dizer que ele estava um passeio pessoal lá. Bom, continuando aqui para você entender o caso, como ele está tendo todos os meios de defesa previstos na nossa Assembleia, na Constituição Estadual do Paraná, no Código de Ética. A perda do mandato, no artigo 17, é medida disciplinar que será aplicada ao deputado que incidir nas condutas do artigo 5, que eu já li para você. Entre eles,
violar quaisquer vedações constitucionais referidas ao artigo 58 e incidir nas previsões do 59. Então, perda do mandato é a previsão para o caso dele. No caso do inciso 2 do 59, que é o caso da violência física, vias de fato na rua, no exercício do mandato, a perda será decidida pelo plenário da Assembleia Legislativa pela maioria absoluta, como a Constituição Estadual diz, assegurada a ampla defesa. Ele já se defendeu, ele já apresentou testemunhas, ele já foi ouvido, e agora, para mostrar ainda que ele tem mais, hoje aqui na Assembleia, ele está usando o artigo 33, que é um recurso que ele teve, que ele usou em 5 dias, para a Comissão de Constituição e Justiça. Eu já fui presidente dessa comissão, que é a comissão mais importante da Assembleia, que é a fala que qual projeto é constitucional ou não, então ela analisa o recurso do Conselho de Ética, que já deu parecer pela cassação do Renato Freitas. E a CCJ vota hoje, confirmando ou não o parecer do Conselho de Ética sobre a cassação. E no final, concluído, né, se a CCJ aprovar hoje, espero que seja por ampla maioria, é o que o povo paranaense quer, que dirá o brasileiro que opina aqui também no Paraná, isso é a democracia. E o artigo 34 é o último, é o final, que deve acontecer em alguns dias aqui. Esperamos a decisão agora da mesa diretora da Assembleia. O artigo 34 diz o seguinte: concluído o processo ético-disciplinar com parecer pela aplicação da penalidade prevista no artigo 14, 16 e 17, um deles é o do Renato, que é a cassação do mandato, o Conselho de Ética elaborará um projeto de resolução encaminhando à comissão executiva, que são o presidente, a vice e os secretários da Assembleia, que foram eleitos, para leitura e inclusão na ordem do dia, o que diz o Código de Ética. Inclusão na ordem do dia, para você entender, ordem do dia são a agenda dos deputados, o que eles vão votar amanhã, por exemplo, ou na semana que vem. Então nós esperamos agora que o presidente da comissão executiva, que é o presidente da Assembleia Legislativa, em conjunto com uma decisão da mesa, após aprovado o parecer do Conselho de Ética na CCJ, inclua a cassação do deputado Renato Freitas. Não dá mais para continuar a Assembleia e o nosso estado do Paraná virando manchete de jornais, muitas vezes jornais policiais, porque ele se mete em confusão. Já invadiu a igreja, causou uma confusão enorme na igreja católica e nas igrejas, no movimento cristão do nosso país. Ele já invadiu um supermercado para fazer confusão com o pessoal na fila de uma caixa. E agora, por último, é essa de brigar no meio da rua com um cara que trabalhava num estacionamento. E ainda teve que passar a vergonha de tomar um socão na boca depois de dizer que ele é o grande lutador de Muay Thai que representa a esquerda aqui no Paraná. Esperamos nós, brasileiros, cassação do deputado Renato Freitas. Você viu que eu fiz toda uma análise, que ele teve ampla defesa e contraditória. Os fatos graves dele envolvido, você pode assistir o vídeo que eu botei para vocês verem no nosso aqui do que aconteceu. Que ele está incluído no artigo que fala que o exercício do mandato parlamentar estava incluído, ou seja, só agora um envolvimento político pelos bastidores, rasteiro pelas costas, como já aconteceu no passado, que não caça o mandato do deputado Renato Freitas e o torna inelegível para as próximas eleições. Espero que eu tenha feito uma análise completa para você e que você possa voltar aqui nesse canal, em que nós vamos falar muito sobre segurança pública, mas nesse mesmo tom. Porque muitas vezes aquela gritaria, etc., não traz resultado nenhum. Eu vou trazer para você nesse nosso canal aqui uma explicação técnica do porquê cada lei, cada investigação, cada crime, onde está previsto, para que você possa também dar sua opinião nas suas redes sociais, no meio que você convive, na tua família, opinião técnica do que está acontecendo, os artigos que prevêem, onde é a lei, para ninguém fazer papel de que não entende do que está falando. Tá bom, gente? Um grande abraço.